Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula de número 10 do 8º ano, onde nós vamos falar do avanço tecnológico em diversas áreas do cotidiano, tá? Primeiramente, vamos aí conceituar o que é o avanço tecnológico, apesar de que todos nós temos aí uma concepção básica, né, do que é avanço tecnológico, mas eu trouxe para vocês um conceito bonitinho para vocês aí memorizarem talvez, tá? O desenvolvimento tecnológico é um processo pelo qual a aplicação de novos conhecimentos relacionados à tecnologia tem resultados práticos, né? Os resultados práticos podem ser novos produtos, serviços ou processos. Os avanços tecnológicos têm atingido e melhorado diversas áreas do cotidiano. Então, avanço tecnológico é quando você pega um novo conhecimento, né? É ali que está na base, que está ali no plano da teoria, e aplica ele em algo prático, né? Você pode desenvolver um novo produto, um novo processo, né? Ou um novo serviço, né? E esses novos produtos, processos ou serviços têm um impacto aí, né, no nosso cotidiano, na nossa sociedade. Às vezes impactos positivos e às vezes impactos negativos, ou ambos ao mesmo tempo, tá? Eu trouxe para vocês aqui os avanços tecnológicos em algumas áreas do nosso cotidiano, tá? No transporte, na iluminação pública, na medicina, na educação, tá? Então, para a gente enxergar como a tecnologia tem mudado a dinâmica dessas áreas do nosso cotidiano, tá bom? Começando pelos avanços tecnológicos no transporte, tá? Acompanhe comigo. Na atualidade, ainda predomina como principal meio de transporte nas cidades os automóveis movidos à queima de derivados de combustíveis fósseis, a gasolina, por exemplo, né? Então, é uma realidade, né? Hoje, a maioria dos carros, motos que as pessoas usam para se locomover na cidade são automóveis movidos a gasolina, né? Então, é um derivado de um combustível fóssil. A utilização desses carros, né, eles trazem aí, levantam aí questões ambientais muito relevantes, né? Você tem a poluição que esses automóveis causam, tá? Você tem que eles utilizam um derivado de combustível fóssil, né? Então, a produção desse derivado envolve processos industriais que também lançam poluição, tá? Então, é um meio de transporte que está ficando aí um pouco para trás, tá? No transporte, os avanços tecnológicos, eles trouxeram novas formas de você se locomover. Coloquei para vocês na telinha, ó. Veículos autônomos, ou seja, veículos em que você não precisa dirigir, ele tem aí um sistema de inteligência artificial que dirige por você, tá? Nós temos aí carros elétricos, né, que é uma alternativa aos carros tradicionais, é um carro aí que não é movido a algum derivado de combustível fóssil, ele é movido à eletricidade, então você carrega, né, e você consegue utilizar no cotidiano. É um automóvel que não emite poluição, então esse é um ponto positivo, tá? Estima-se que ele, daqui a algumas décadas, né, venha a substituir totalmente os carros que nós conhecemos hoje, né, movido a gasolina, por exemplo. Tá? Então é um avanço tecnológico que já existe e que, com o passar do tempo, vai aí dominar o mercado, tá? Então, além dos veículos autônomos, né, nós temos aí veículos elétricos, bicicletas urbanas compartilhadas, né, que é um novo modelo de mobilidade urbana em que as pessoas compartilham o mesmo transporte, né? Bicicleta, por exemplo, pode ser um patinete, né? Então, são novas modalidades de mobilidade urbana, não somente o carro e a moto. Você tem outras alternativas para chegar no trabalho, para chegar na escola. Então, vejam aí o impacto dos avanços tecnológicos, né, em uma área tão importante do nosso cotidiano, que é o transporte. Todo mundo utiliza o transporte, né, para chegar. Mesmo que você ande de ônibus, né, nós temos também aí ônibus elétricos, né, que não são movidos aí a gasolina e não emitem poluição, tá? Então, esses avanços atingem todo mundo nesse ponto muito importante do transporte, tá? Avanços tecnológicos na iluminação pública, né? Também é uma área muito importante, né? Todo mundo aqui sabe a importância da iluminação pública, né? É uma área urbana que não é devidamente iluminada, ela é mais suscetível a delitos, né? Crimes. E quando você tem uma área bem iluminada, né? Essa luminosidade, né? Ela inibe a ocorrência de alguns crimes, tá? Então, que avanços são esses, né? Nos últimos anos, o avanço tecnológico fez com que a iluminação pública a elementos de LED fosse entendida como a alternativa mais eficiente para a modernização desse serviço tão importante. As lâmpadas LED têm uma vida útil maior que as outras lâmpadas, são mais eficientes do ponto de vista energético e apresentam um custo de manutenção baixo. Então, o grande avanço tecnológico na iluminação pública é a utilização de lâmpadas de LED, né? Que, como vocês podem ver aí na imagem,
Em cima você tem aí a iluminação com as lâmpadas tradicionais e embaixo com as lâmpadas LED. Vejam a diferença, né, da iluminação entre uma e outra. É claro que a com LED fica muito mais, né, ali iluminado, né? Então, além desse ponto de ela iluminar mais, a lâmpada LED ela tem uma vida útil maior, ou seja, ela dura mais em comparação às outras que normalmente têm uma vida útil menor, queimam com muita frequência, tá? As lâmpadas LED, elas são mais eficientes energeticamente, ou seja, elas conseguem iluminar mais os ambientes sem gastar tanta energia elétrica, tá? E elas têm ali um custo de manutenção baixo. Então, essa utilização de lâmpadas LED é um avanço tecnológico que está impactando na iluminação pública, tá? É um ponto muito interessante e que vem só a nos beneficiar, tá? Avanços tecnológicos na educação, tá? O avanço tecnológico também impactou profundamente a educação. Tecnologias como o EAD e a realidade aumentada são cada vez mais presentes, né? O EAD, o ensino à distância, é o modelo de educação mais acessível, onde pessoas podem acessar conteúdos educacionais quando quiserem, estudando até mesmo em seus próprios celulares, tá? Então, o avanço tecnológico ele também chegou na educação, né? Aquele modelo de ensino tradicional ainda existe, lógico, né? O professor com seus alunos em sala de aula. Mas novas tecnologias estão chegando para ajudar ali o professor nessa tarefa de ensinar os seus alunos. Isso aqui que nós estamos fazendo, né? Você assistindo a minha aula, na hora que você quiser, pelo computador ou pelo celular, é uma modalidade de ensino chamada EAD. E esse EAD, em si, já é um avanço tecnológico, né? Se você pensar aí há 15 anos atrás, o EAD até existia, mas era algo muito primitivo ainda era pouco difundido. E hoje o EAD já é muito difundido, já é bastante utilizado, exatamente por essa praticidade de o aluno poder acessar os conteúdos a hora que quiser, pelo celular, pelo computador, né? E a partir dali ele complementar o seu estudo. Então o EAD, isso que nós estamos fazendo aqui, já é um avanço tecnológico muito importante para a educação, tá bom? Avanços tecnológicos na medicina, né? Na medicina, o avanço tecnológico contribuiu para a criação e aperfeiçoamento de medicamentos e procedimentos cada vez menos invasivos, né? Podemos citar como exemplo as cirurgias robóticas assistidas e as modernas formas de diagnósticos. Então, na medicina antiga, para você descobrir se você tinha uma doença, por exemplo, algumas vezes você tinha que os médicos abriam você literalmente, né? Eles tinham formas de diagnóstico muito invasiva, tá? Hoje, com os avanços tecnológicos na medicina, você consegue ali ter um diagnóstico através de exames que são minimamente invasivos, né? Você não sente ali muito desconforto nem muita dor, tá? Além disso, nós temos as cirurgias feitas com auxílio de robôs, né? Isso também é um avanço tecnológico. E essas cirurgias feitas com a ajuda de um robô também tornam esses procedimentos menos invasivos, né, e menos suscetíveis a erros. Então você tem um médico operando junto com um robô. Isso traz mais ali precisão, né, no procedimento, tá? Então observem como que os avanços tecnológicos aí estão presentes em todas as áreas da nossa sociedade, do nosso cotidiano, tá? Partindo para o nosso exercitando, nós temos 3 questões aí bem simples, tá? Primeira, os avanços tecnológicos trazem apenas benefícios? E aí, o que vocês acham? 2. Uma sociedade progride sem avanços tecnológicos? 3. É possível aliar o tradicional ao avanço tecnológico? O que vocês acham? São questões bem simples, né? Bora lá? 3, 2... Questão número 1, gente. Os avanços tecnológicos trazem apenas benefícios? Não. Alguns malefícios, às vezes, também vêm juntos aos benefícios. Lembra que eu falei para vocês, né? Alguns avanços trazem somente benefícios, outros trazem ali, ao mesmo tempo, alguns pontos negativos e pontos positivos, tá? 2. Uma sociedade progride sem avanços tecnológicos? Essa é fácil, né? Não. O desenvolvimento de uma sociedade está intimamente ligado ao desenvolvimento tecnológico, tá? Bem fácil. E a 3, né? É possível aliar o tradicional ao avanço tecnológico? Sim, né? É até desejável, né? É possível. Por exemplo, por mais modernas que sejam as tecnologias educacionais atuais, dificilmente essas tecnologias irão superar o trabalho de um professor, né? Então você tem ali EAD, realidade aumentada, jogos, tá? Tudo isso vem para auxiliar
o trabalho do professor, que não vai ser substituído, né? Todos aqui sabemos a importância, né, ali do professor presencial para tirar suas dúvidas, para te ensinar de outra maneira. Então, você pode sim aliar o tradicional, né, esse trabalho presencial do professor, aos avanços tecnológicos, como o EAD, por exemplo. Tá? Isso não só na educação, na medicina também. Você pode ter ali os equipamentos mais modernos, né, as formas de diagnóstico mais modernas que você tem disponível, mas nada vai substituir o médico, né, presencialmente, te examinar, conversar com você. Então, é desejável sim que você, é possível e desejável que você alie o tradicional ao moderno, né, aos avanços tecnológicos, tá bom? Ficamos por aqui, espero que vocês tenham entendido o que é o avanço tecnológico, né, e como que ele afeta a nossa vida em várias áreas, tá bom? Isso é muito importante, tá? Essa aula fica disponível na plataforma Edu, que desejo bons estudos e até a próxima.